Olá pessoal, aqui é o professor Iderlan do Colégio 7 de Setembro e hoje eu vim falar com a galera da primeira terceira. Tudo bem, né, gente? Bom, hoje a aula é pelo YouTube. Galera, a gente falou sobre, desde que começaram as aulas aqui pelo Teams, as aulas online, a gente falou sobre funções também, né? Muito bem. A gente já conversou sobre o que significa uma função, fizemos vários exemplos, vários exercícios. E hoje a gente vai falar de domínio, contradomínio, imagem e zeros da função. Zeros de uma função, tá certo? O que é que isso significa, né? Bom, quando eu mostrei para vocês os primeiros exemplos, através de um diagrama de Venn, né, aqueles balõezinhos com números, a gente mostrou que esses valores eram ligados a outros valores através de uma função. Foi assim? Bom, o que a gente vai fazer hoje é dar nome a esses conjuntos aqui. Esse conjunto aqui, pessoal, da direita, da sua esquerda, né? Ele é chamado domínio. É daí que partem os valores para a função e vão se transformar em outros. O domínio é o conjunto desses valores que vão entrar naquela fórmula, vão ser substituídos pelas fórmulas e o resultado é chamado de imagem, conjunto imagem. Então, olha só, nós temos aí o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, formado pelos números 1, 4 e 7, ele é chamado de domínio. O conjunto B é chamado de contradomínio. Mas você está vendo aí que tem uma divisão, né? Tem uns números aí que estão separados um do outro. Nós temos aí o 6, o 9 e o 12 que estão separados. Eles fazem parte do contradomínio, sim. Porém, o 6 é o valor que recebe a seta do 1. Do 4 parte uma seta que vai para o 9 e do 7 vai para o 12. Isso significa o seguinte, esse conjunto aí formado pelos números 6, 9 e 12 é chamado de imagem. Valores que partem do domínio e vão para o outro conjunto chamado contradomínio. Esses valores são chamados de imagem desses outros. Então, o 6 é imagem do 1, o 9 é imagem do 4 e o 12 é imagem do 7. Entenderam? O conjunto 6, 9 e 12 é chamado conjunto imagem do domínio 1, 4 e 7. O conjunto B todo, ele tem um nome, é chamado contradomínio, tá bom? Ele contém a imagem, tá certo? Um outro exemplo aí, ó. Quem é o domínio? Qual é o conjunto que pertence ao domínio aí? 1, 2 e 3. O contradomínio? 2, 3, 4 e 5. Mas qual é o conjunto imagem? Conjunto imagem são os que recebem as setas 2, 3 e 4. Entenderam? Domínio, temos o contradomínio e quem está recebendo as setas é chamado de imagem. Nessa gravura aí há também uma espécie de maneira generalizada de representar, tá bom? Muito bem, crianças. Vamos agora fazer um outro exemplo, agora um exemplo mais específico, tá bom? Vamos lá. Esse exemplo vai fazer a diferença entre domínio, contradomínio e imagem. Olha só. Considerar o diagrama da função f abaixo, em que x pertence a A e y pertence a B. Determine qual é o domínio de f. Bom, pessoal, domínio de f é 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o contradomínio? O domínio é todo o conjunto A, né? 1, 2, 3, 4 e 5.
E qual é o contradomínio? Contradomínio são todos esses valores do conjunto B. Sim, 5, 6, 7, 8 e 9. Quem é a imagem, pessoal? A imagem, como eu acabei de falar para vocês, é quem recebe as setinhas. Você está vendo aí que são quais? 5, 6, 7 e 8. Vamos lá. Qual é o valor de y quando x é igual a 1? Observe aí no conjunto A. 1 vai levando a setinha para onde? Para o 5. Então a resposta do item D é 5. O item E. Qual é o valor de y quando x é 2? Também é 5, né? Olha a setinha do 2 saindo até o 5. Item F. F de x quando x igual a 3. Eu falei nas aulas passadas que y é igual a f de x. Falei isso? Então olha só. F de x quando x é igual a 3, 7. Observe, conjunto A, o 3. O 3 partindo a setinha indo até o 7. X quando y é 8. Agora você vai fazer o contrário. X, que é A, quando y, que está no conjunto B, é 8. Qual valor parte a seta que toca no 8? O 4, né? Então, item G, resposta é 4. E x quando f de x é 5? X quando f de x é 5? 1 e 2, né, pessoal? F de x, que é o conjunto B, que é igual a y. Quando é que ele é 5? Quando nós temos no domínio 1 e 2. Tranquilo? Bom, nós temos aqui a resolução mostrada para vocês, tá bom? Olha só. Vamos agora, pessoal, falar sobre zeros da função. Bom, pessoal, a ideia do zero da função é bem simples. Dado uma função qualquer, por exemplo, f de x igual a 2x menos 4. O que é que significa o zero dessa função? Basta você pegar essa função 2x menos 4 e igualar a zero. O valor de x, onde essa função é igual a zero, é chamado zero da função. Por exemplo, 2x menos 4. Você está vendo aí, né? O zero dela é 2, porque ao substituir x por 2, nós temos 2 vezes 2 menos 4 igual a zero. Outra maneira de encontrar é realmente igualar a zero e encontrar o valor de x. Já no item B aí, a gente tem h de x igual a x menos 9. O zero da função é 9, porque ao substituir x por 9, nós temos o valor zero. Tudo bem? E no item C, f de x igual a mx igual a 1 sobre x. Não tem zero da função. Não tem zero essa função. Porque nenhum valor que você substitua x vai dar zero. Professor, e se eu substituir por zero? Veja bem, você não pode substituir por zero. E não existe valor que eu possa colocar aí no x. Não pode ser zero porque eu não posso dividir por zero. 1 sobre zero não existe, tá certo? Então, 1 sobre x não tem zero da função, tá bom? Já no item D, o zero da função g de x igual a x sobre raiz de x mais 5 é zero, porque veja bem, substitua x por zero. 0 sobre raiz de 0 mais 5 dá 0 sobre raiz de 5, que é igual a zero. Então, essa é uma ideia bem simples, mas é isso. O zero de uma função é quando você iguala aquela função a zero e o valor de x é chamado, o valor de x, que ao fazer isso, é chamado de zero da função, tá certo? Bom, pessoal, nesse outro exemplo nós temos assim, dada a função h de x igual a x ao cubo menos 1, determinar h de 3. É simples. É só você substituir o x por 3. Se ele quer o h de 3 e a função é h de x igual a x ao cubo menos 1, o que você colocar no valor de x, você substitui
na função. Então nós temos h de 3 é 3 ao cubo menos 1, 27 menos 1, 26. h de 0,5, 0,5 ao cubo menos 1, 0,5 ao cubo é 0,125, menos 1, menos 0,875. h de menos 3 é só substituir x por menos 3. Fica menos 3 ao cubo menos 1, menos 27 menos 1, menos 28. E h de x menos 1. Agora é o seguinte, ó, você vai substituir h de x por menos 1, não o x. Olha só, estão entendendo? Ó? X ao cubo menos 1 igual a menos 1. Você acabou de substituir h de x por menos 1 e não o x. Bom, passando o menos 1 para o outro lado, nós temos mais 1, x ao cubo igual a 0. Que número que é elevado ao cubo dá 0? O próprio 0. Tudo bem? E agora a gente vai fazer algumas questões envolvendo domínio, tá certo? Vamos lá fazer. Obtenha o domínio de cada função. O que significa, primeiramente, obter o domínio? Obter o domínio. Primeira coisa, pessoal, obter o domínio significa você dizer, você relatar, você escrever que valores eu posso substituir em x. Ah, professor, posso substituir qualquer valor? Não, nem sempre. Tá certo? A gente viu no exemplo anterior, nessa aula, que há funções que não tem zero da função, né? 1 sobre x não tem zero da função. Essa função, 1 sobre x. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, tá bom? Olha só. Item A. f de x igual a 17x menos 5. O domínio dessa função são os próprios reais, porque eu posso substituir esse x por qualquer valor. Entenda, você dizer o domínio de uma função é você dizer que valores eu posso colocar no lugar de x. Nessa função 17x menos 5, eu posso colocar qualquer valor. Pode ser qualquer valor negativo, pode ser o zero, como pode ser qualquer valor positivo. Eu vou deixar eu dar um exemplo para vocês agora, quando que o domínio não são os reais. Quando é que tem restrição? Olha só. Item B. G de x igual a x mais 3 dividido por x menos 4. Pessoal, a gente sabe que na matemática, dentre algumas coisas, uma delas que eu não posso fazer é dividir por zero. Eu não posso dividir por zero. Então, nessa função aí, nós temos um denominador, x mais 3, e o denominador é x menos 4. Esse x menos 4 tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Observe aí, ó, devemos considerar que o denominador não pode ser nulo, não pode ser igual a zero. Então, pessoal, o denominador x menos 4 tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 4. O meu domínio, então, é x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 4. O que é o quê? Que significa o quê? Todos os reais menos o 4. Então é o seguinte, ó, o domínio dessa função são todos os números, menos o 4. O que é que isso significa? Que eu posso substituir por qualquer valor, menos o 4. Tá certo? Item C, vamos lá. H de x igual a raiz quarta de 7x menos 21. Pessoal, esse índice, raiz quarta, ele é par. Não existe raiz quarta, raiz quadrada, raiz sexta, qualquer raiz de índice par de número negativo. Não existe. O que é que isso significa? Significa que 7x menos 21 tem que ser necessariamente maior ou igual a zero. Então o domínio fica assim, ó. 7x menos 21 maior ou igual a zero. 7x maior ou igual a 21, passando o 7 dividido, né, por essa ideia, x maior ou igual a 3. Portanto, esse é o domínio de h, de x.
O domínio de H é x pertencente a reais, tal que x maior ou igual a 3. Vocês entenderam? 7x menos 21 tem que ser maior ou igual a 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 3. Significa que o meu domínio, necessariamente, ele só pode obter valores maiores ou iguais a 3. Se você colocar, por exemplo, 1 no lugar de x, dentro da raiz quarta vai ter um número negativo. Isso não pode. Tá certo? Ficou claro essa parte? Bom, crianças, essa foi a nossa primeira aula aqui pelo YouTube. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Dúvidas lá no chat, tá bom? Abraço e até a próxima.